Fala galera do ACM Raiz. Fala galera do ACM Raiz, hoje mais um vídeo aqui para cortar ACM, mas não com estilete. Hoje a gente vai cortar ACM com fresa utilizando uma tupia normal que você tem aí, que você usa sempre para usinagem. Poucas pessoas utilizam a tupia para corte e pode ser uma ótima opção para dar um corte top, porém tem que prestar atenção em pequenos detalhes, senão a chance de fazer cagada é bem grande, tá? Então eu tô com a minha tupia aqui desmontada, tô com uma fresa aqui de 2 cortes na minha mão, uma fresa de metal duro integral. Também posso utilizar a fresa helicoidal, não importa, as duas cortam da mesma forma que o ACM. E vou montar ela aqui, ó, na minha tupia. Vou mostrar o procedimento aqui do zero para vocês. Vamos colocar aqui a nossa fresa. Aquela leve apertadinha. Vamos voltar aqui a nossa base da tupia. Aqui a primeira dica quando a gente vai cortar com fresa, tá, pessoal? Cuidado para não deixar, por exemplo, a sua fresa aqui no talo. Aí a pessoa corta, a fresa ficou ruim, ela tira daqui e joga fora. A gente vai começar sempre com a fresa no limite aqui, ó. Por exemplo, se a gente vai cortar um 3 milímetros, você pode descer aqui, ó, uns 4 milímetros mais ou menos e travar sua tupia. Ó, travei, beleza. Assim a gente vai começar a cortar. Quando ela ficar ruim, a gente desce aqui e vai subir aqui um pouquinho a fresa, ó. A sua fresa vai ficar nova de novo, você trava. Dessa forma, você vai conseguir utilizar a sua fresa em uns 3 pontos diferentes. Aí sim, se ficar ruim, você pega uma nova, tá? Então é uma maneira de aproveitar melhor sua fresa aí no dia a dia, ó. Então eu vou voltar aqui ela numa posição baixa. Aí depende do corte que você vai fazer. Primeiro deles, pessoal, vamos começar utilizando a guia lateral. Deixa eu pegar aqui a guia da tupia. Então aqui eu tô com a guia da tupia, a guia tradicional, peça normal, só tá com a base do acrílico, eu já mostrei já em alguns vídeos para vocês. O nosso ACM nunca entrar por baixo. Então eu sempre deixo essa base, ó, reforçando mais uma vez, eu sempre deixo essa base que está em acrílico, poderia ser em ACM, MDF, qualquer coisa, para baixo aqui da base original da tupia, para o meu ACM não entrar aqui por baixo, não atrapalhar meu corte. E nesse caso, pessoal, aonde que vai valer aqui a minha medida? Ó, vamos pegar uma trena. A medida do corte, praticamente todas as fresas de corte que a gente vai utilizar para tupia manual, ela tem 6 milímetros, tá? Se eu for utilizar o gabarito fixo, que é esse daqui que eu tô na lateral, a medida que vale pra gente, ó, é da lateral do suporte ao começo da fresa. Por exemplo, ó, aqui ela tá dando 26 milímetros. Vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó. Tá dando 26, tá? E é aqui que eu defino a medida do meu corte. Então, por exemplo, vou regular ela aqui para 30 milímetros, nesse caso. Ó, vou fazer uma simulação aqui, ó, de corte de 30 milímetros. E aqui eu vou travar agora o meu ACM na mesa. Sempre que estiver trabalhando sozinho, ó, vou trazer aqui minha peça para o lado que eu quero cortar, vou colocar para fora da mesa. Cuidado para não deixar esse ACM curto para o nosso gabarito encostar e sair rasgando a mesa embaixo. Então vou trazer um pouquinho para fora, trabalhando sozinho, ó, sargento. Isso aqui é melhor que muito funcionário. Ó, travou, vou pegar só um óculos de proteção para fazer o corte. Colocar o óculos de proteção, né? Senão o cavaco entra no olho. Então aqui, pessoal, ó, simplesmente vou entrar aqui com o guia lateral e vou passar na máquina. Ela dá um corte bem fácil, bem limpo.
Parece que meu corte ele tá todo arrebentado, todo zoado, mas não tá. Aqui, pessoal, ó, é apenas o liner, ó. Ó, pode ver que dá um corte bem legal. Claro, dá um fiapinho aqui da tinta, tá? Aqui no caso entra aquele detalhe da lima, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, tá? Que uma simples lima ela fica perfeita, ó. Se eu passo aqui onde foi o corte, ó. Lima, 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 lima. Ó, tá perfeito o meu corte, tá? E detalhe, com a medida de 30 que eu projetei. 30 cravado. Tá? Então, pegou bem a medida projetada, perfeito, ó. Então, esse é um corte utilizando o gabarito lateral. Só que a maioria dos cortes que a gente tem que fazer aqui no ACM, tipo, principalmente utilizando a tupia, pode ser cortes maiores. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Vamos explicar lá na lousa agora, que vai ficar mais fácil. Lembrando que, ó, a nossa fresa, ela tem 6 milímetros e a nossa base, ó, o lado do fio sempre fica para fora. Então, dessa referência ao meio da minha fresa, na tupia da Makita, isso funciona na tupia da Makita, na DeWalt, na Bosch, é sempre a mesma linha de raciocínio, tá? Da lateral da máquina até o eixo da fresa, ela tem 45 milímetros. Então vamos para um exemplo rápido aqui na lousa. Como que vai funcionar, ó? Eu vou ter duas referências de corte. Vamos pensar que tudo isso aqui, ó, é a base da minha tupia, certo? Então a gente falou que no eixo da fresa, ó, para minha lateral de corte, a gente tem 45 milímetros. Então vamos desenhar agora a minha fresa de corte. A minha fresa de corte, ela tá aqui. E ela tem uma espessura de 6 milímetros, ok? Então a gente vai ter duas medidas de referência quando a gente coloca um tubo para servir de guia aqui da lateral, porque agora a gente não vai usar a guia original da tupia, a gente vai colocar um tubo auxiliar. Então eu vou pegar esse tubo aqui e usar ele como régua para depois eu deslocar a tupia na medida de corte que eu preciso. Então eu vou ter duas referências, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu vou ter essa referência aqui de corte, ó, pegando nessa parte da fresa. Ou eu vou ter essa referência, ó, lá do outro lado da fresa. Então como que vai ser aqui a minha medida? Então a gente vai ter aqui, ó, 45 menos metade da fresa, 45 menos 3 a gente vai ter 42, e aqui a gente vai ter 45, que é o eixo da fresa, mais 3, que vai dar 48. Então a gente vai estar sempre nessa referência aqui, ó, 42 ou 48. Isso é importantíssimo vocês identificarem, porque dependendo da posição que a gente for cortar lá na mesa, se a gente está cortando, por exemplo, a medida real, que é a chapa que fica sobre a mesa, é uma linha de raciocínio. Se eu estou cortando a peça que cai a minha peça, a medida é outra, tá? Então vamos agora para a prática, vamos voltar aqui, eu vou explicar novamente para vocês. Então pensa assim, pessoal, ó. Vamos imaginar que eu vou cortar essa peça aqui, eu quero tirar 100 milímetros dela. 100 milímetros. Vou pegar mais 2 sargentos aqui. Eu vou pegar minha trena, ó. Eu quero que meu corte saia a 100 milímetros. Vou fazer um picotezinho aqui, ó. No próprio estilete. Nilson, não quero usar a ponta da trena. Beleza, joga lá no 100 e usa lá a medida, ó. Tá cravada igual que minhas trenas aqui são novas, tá? Se a sua trena já tiver com folga, vai sempre pelo 10, não esquece de somar o 10 na trena, beleza? Eu quero que passe aqui. Nesse caso, ó, a minha peça que vai ser útil para mim é a que tá aqui, é a que vai cair da mesa, certo? Então, a medida do meu tubo, eu vou colocar minha régua, por exemplo, ó, desse lado aqui da minha chapa. Então vamos colocar a tupia, ó, para vocês entenderem legal da forma que ela vai passar, ó. Ela não vai passar aqui assim, ó.
Então, a hora que a minha fresa passar, pessoal, a medida que importa para mim é esse lado da fresa, ó, desse daqui. Então eu vou ter que considerar, ó, dessa base até o final da minha fresa, que é aquela medida maior que eu considerei ali, de 48. Agora, se eu fosse, por exemplo, cortar 1 metro dessa peça aqui, 1 metro, se fosse ficar 1 metro na mesa, eu ia jogar aqui, ó, 1 metro para fora, certo? E ia voltar a medida ao contrário, eu ia voltar aquele 42 milímetros que está na lousa, tá? Porque depois da hora que eu passasse o corte, ó, voltando aqui, ó, fio pro lado de fora, aí ela ia ficar 42 milímetros, ó, que é esse ponto que seria a referência dela, 42 milímetros para dentro, tá? Então, quando vou cortar aqui a peça que vai ficar em cima da mesa, eu volto 42 e na medida que eu quero aqui, de 100, por exemplo, eu vou pegar 100 mais 48. Então, se eu marcar aqui na minha medida agora 148 milímetros, eu vou ter exatamente os 100 caindo, sobrando no corte. Vamos lá, vamos fazer o exemplo real, que vai ficar bem legal para vocês entenderem, ó. Vou marcar aqui agora, ó, 100, que é a medida que ela vai passar a minha fresa, ó. E eu vou jogar aqui, ó, 148. Que é essa medida aqui que eu quero. Daqui a mesma coisa, ó, 148. Vou colocar minha marcação agora. A medida que eu quero. O outro suporte. Na medida definida, ó. Medida definida, medida definida. Tá travado. Óculos de proteção. Fio sempre pro lado de fora. E aqui eu só vou dar um cortezinho, ó. E vou conferir, ó. Vou jogar aqui no 10 para vocês, ó. No 10, ó, vai bater lá no 200, cravado, ó. Então, exatamente a medida que eu quero. Tá vendo por que essa conta é importante, ó? Porque ele vai estar saindo 6 milímetros da minha peça. Então, se você não fizer essa conta antes, é muito fácil começar um corte com a tupia e errar o corte. Então, aqui no tubo fixo é só o passamento de peça. E aqui mais uma vez, eu tenho um corte perfeito, ó. Então essa linha de raciocínio, pessoal, das medidas, ela serve tanto para tupia manual, tanto para serra circular. A serra circular corta muito bem também nessa situação. Então aonde que é muito, mas muito vantajoso cortar com tupia ou serra circular? Quando a gente tem peças repetitivas. Pensa que eu tenho que cortar 200 tiras de 100 milímetros. Para fazer um brise, um ripado, compensa muito fazer na tupia manual. Agora, Nilson, eu tenho 10 cortes, todos eles com medidas diferentes, com medidas picadas, aí sim, talvez, de novo, seja melhor cortar com o estilete tradicional. Beleza? Dica boa, se você ainda nunca utilizou a tupia para o corte, comece, você vai ver que vai ser muito proveitoso trabalhar também com a tupia para esse corte. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, não se esquece, se inscreva no canal e ativa o sininho lá para ser notificado por mais vídeos como esse. Beleza, galera? Um abraço!